Vamos abrir a palavra do Senhor. Tá vendo? Tem que me ajudar aí, porque eu estou com 68 anos. Aí o pessoal olha para mim, pô, você está bem, só aí uma sabe. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35, para a gente iniciar, vamos ficar em pé para a leitura desse texto inicial. Mateus 13, 34 e 35. Aprendendo com Adão que quando a gente faz coisa errada, a gente não deve se esconder de Deus, sempre quando eu penso, ou faço, ou sinto coisas erradas, ou eu ajo errado, ao invés de me esconder ou fazer de conta de que está tudo bem, eu procuro o Senhor, naquela disposição de ouvir tudo que Deus tem para falar e para corrigir. Porque quando Deus nos corrige, é porque Deus nos ama. Quem Deus não ama, Deus não corrige. Então, cada vez que nós temos a oportunidade de ler a palavra, a gente tem que ler a palavra nessa disposição de ouvir tudo que Deus está falando. Amém. Quando a gente senta para cultuar a Deus, para ouvir a palavra, a gente tem que ouvir a palavra naquela expectativa de que Deus está me alertando, Deus está me avisando de alguma coisa, ou Deus está me dando uma dica de que alguma coisa não está bem. Vamos lá. Mateus 13, versículo 34 e 35. Por que Jesus falou por parábolas? Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo meu retorno, depois de 2 semanas ausente. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos teus filhos, por essa família. Essa família que tem me sustentado no sentido material, emocional, espiritual. Muito obrigado por cada vida aqui e que eles sejam retribuídos pela tua poderosa mão, pela tua bênção, tua graça, misericórdia, em cada detalhe da vida deles. No nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Vamos sentar. Uma das diferenças entre fazer parte das multidões e ser um discípulo é que no meio das multidões a gente ouve parábolas, mas a gente não é explicado sobre as parábolas. Quando o texto diz, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Nada dizia às multidões sem parábola, mas para os discípulos Jesus sempre explicava. Essa é uma das grandes diferenças em ser discípulo de Jesus e fazer parte de uma multidão, de uma igreja, no caso, uma grande igreja. Porque a gente fica muito distante da liderança. Muitas vezes é difícil a gente marcar um gabinete. Os pastores são humanos. Dependendo do tamanho da igreja, é muito difícil atender todo mundo. Então eu vejo aqui que o Senhor sempre fez questão de cumprir as Escrituras. E dizer, conforme o profeta disse no Velho Testamento, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O Senhor ensinou várias vezes assim, através de parábolas, não para facilitar. Muita gente pensa que Jesus usava parábolas para facilitar. Não. Ele até usava elementos que o povo entendia. Jesus naquela época não falava de conexão, de smartphone, de celular, ninguém ia entender. Mas ele falava da lavoura, ele falava da criação, ele falava da religião.
E o Senhor sempre ensinou dessa forma, através de parábolas, não para facilitar, mas para aguçar, desafiar, motivar o desejo daqueles que querem viver dependentes do Senhor. Porque uma parábola, se a gente não depender do Senhor, a gente pode ter vários entendimentos, né? Na maioria das parábolas, o Senhor sempre começa assim: o reino dos céus é semelhante. E aí ele fala alguma coisa que utiliza para essa comparação. Então Jesus ensinou sobre o reino utilizando várias parábolas. Vamos ver a parábola que o Senhor quer falar conosco nesta manhã de domingo. É a parábola da rede. Está lá nesse mesmo capítulo 13, versículo 47 e 48. Ele falou sobre a parábola do filho pródigo, ele falou da parábola das pérolas, ele falou da parábola do grande julgamento. Jesus usou vários eventos e elementos em parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Nesse capítulo 13, versículo 47, diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante, olha só, é ainda, porque ele já tem usado outras parábolas. Então ele está insistindo nessa questão de que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, o que acontece? Os pescadores arrastam para a praia. E assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins jogam fora, deitam fora. Uma versão fala jogam fora, em outra versão fala deitam fora. Quando a gente lê um texto bíblico, a gente precisa parar e se posicionar naquele cenário. Então vamos lá, vamos nos posicionar a gente no meio do mar, dentro de um barco. Porque no meio do mar não dá para estar fora de um barco. E Jesus está dizendo para que a gente possa pensar: o reino dos céus é semelhante a uma rede. Esta é uma das várias parábolas que o Senhor utilizou para ensinar o reino dos céus. A igreja não é o reino dos céus. Muita gente está satisfeita em fazer parte da igreja missionária Rede Vida. Isso não é tudo. Uma parábola significa muito parecido, praticamente igual a outro, mas não é igual. É parecido, é semelhante. Então Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante, parecido. A parábola significa aquilo que se parece com outra coisa, que apresenta proximidade com algo ou alguém. Então vamos ler atentamente esses dois versículos. A gente tem que parar de ler a Bíblia de maneira rápida, para o confusco. E tem que ler um versículo, reler o versículo. A gente precisa entrar naquele cenário. A gente precisa entender quem escreveu, por que escreveu e onde aquilo precisa nos levar. Então, versículo 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que é lançada ao mar. A rede não fica dentro do barco. A rede não fica guardada. Ela é lançada ao mar. E quando ela é lançada ao mar, naturalmente os peixes vão à direção da rede. E recolhe, essa rede lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Toda espécie. E quando já está cheia a rede, os pescadores arrastam para a praia. E aí eles sentam na praia, os pescadores. Trazem a rede para a praia.
tira a possibilidade da rede estar no mar, que os peixes podem voltar para a água. Eles tiram do mar e põem na praia. E eles se sentam, porque é um trabalho árduo. E eles pegam o peixe, está fedendo, e jogam fora. Esse aqui está sem olho, jogam fora. Esse daqui está bom, bota num cesto. Vamos aprender alguns ensinamentos sobre isso que Jesus falou há muitos anos. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com a gente. O que Jesus está querendo nos ensinar nesta manhã? E já ensinou para tanta gente ao longo do tempo. Primeiro, o Senhor Jesus nos chama a atenção fazendo-nos pensar numa pesca de peixes. Ele não está falando agora de pescar almas. Ele está utilizando exatamente uma pescaria de peixes. De peixes de todas as espécies. Uma pescaria de peixes por homens pescadores com rede. A rede é um instrumento, não com anzol. É perda de tempo alguns homens irem para o meio do mar e jogar um anzol dentro de um barco. Ele vai conseguir pegar um peixe só. A gente vê isso ali na ponte, na Ilha do Fundão, gente jogando anzol, né? Mas se alguém quer muitos peixes, ele vai levar uma rede para o meio do mar. E ele não vai nadando, ele vai num barco. Então Jesus me faz pensar em todos esses detalhes. A gente tem uma irmã em Cristo, o marido dela faleceu, eles tinham uma casa em Arraial do Cabo, por hobby, ele tinha um barco e gostava de pescar. E numa madrugada ele me chamou, a gente foi passar uns dias lá com ele. E aí eu falei, eu quero ir para ver. Aí ele falou, bicho, deixa eu lhe dar umas orientações. Ele me contou a história de como é que é tão desconfortável, tão perigoso. Eu falei, eu não vou não. Eu vou esperar você voltar com os peixes. A gente vê uma pescaria muito tranquila na beira da praia do Rio. Jesus está falando de uma pescaria em alto mar para trazer muitos peixes. E dá trabalho. E dá muito trabalho. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos faz entender a importância da rede mais do que o barco nessa situação. Do que serviria o barco se a pessoa fosse para o alto mar sem a rede? Se o objetivo é trazer para a praia grande quantidade de peixe. Aliás, esse era o ofício de uma boa parte dos apóstolos de Jesus. Então, a importância da rede, a importância desse instrumento, que sem ele, se formos para o alto mar apenas num barco, a gente vai perder a viagem e ainda vai ficar enjoado em alto mar. A outra coisa que Jesus nos faz entender é que rede cheia não significa que só tem peixes bons. Rede cheia não significa que só tem peixe bom. Aquele momento da pescaria não é o momento da seleção. Não é o momento da separação. Aquele momento é para arrastar tudo que botina, tudo que jogam no mar e arrasta dentro da rede. E a outra coisa que o Senhor nos faz entender é na praia. É na praia o local, o ambiente, o momento da separação. Outra coisa que me fez pensar é que nenhum líder espiritual e nem ninguém deve perder tempo em alto mar para selecionar o que está dentro da rede.
Na hora que a gente está puxando, não é hora da gente ficar examinando se tem peixe bom ou ruim. Aquele momento eles estão puxando. O alvo é chegar na praia. Lá na praia a gente vai sentar e vai separar o bom do ruim. Muitas vezes eu perdi tempo para fazer o que não me foi mandado fazer. Eu perdi tempo com gente que tinha que ser apenas arrastada para a praia. Isso frustra. Porque os apóstolos, o pescador, no caso, ele, quando sentia que a rede já tinha um volume de peixes, eles não mergulhavam para ficar vendo qual peixe bom ou ruim. Não, não é hora disso. Nós não estamos na hora de fazer seleção, de escolha, ou de definir fulano é um peixe tão bonzinho, tão bonitinho, nada tão direitinho. Não, é hora só de arrastar. Arrastar para a praia. Outra coisa que eu paro para pensar, para a gente pensar, o reino dos céus, através da igreja, através dos discípulos, sejam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, evangelizando e discipulando, são a rede. Nesse momento nós estamos jogando a rede. A igreja está jogando a rede há 2024 anos. Tenham em mente isso. A igreja de Jesus, com seus pescadores, seus discípulos, estão puxando uma rede cheia de gente, que a gente não sabe quem é quem. Ao longo do tempo, eu tive tantos peixinhos bonitinhos, engraçadinhos, animados. Cadê eles? Na hora de se arrastar, não é hora de selecionar. É hora só de arrastar. O reino dos céus, através da igreja, dos discípulos, sejam apóstolos, evangelizando e discipulando, são a rede que arrasta do mar, do mundo, os peixes, as pessoas pecadoras, de toda espécie, criança, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, até a praia, que é o local, o momento para serem selecionados. Nesse momento, as crianças estão lá em cima, confortavelmente ouvindo de acordo com o que elas estão preparadas para entender. Eu não sei ensinar crianças, pregar para crianças. Mas hoje quem está lá é a Lúcia e a Ilma, né? Não, volta ali. A Lúcia e a Ilma estão lá. A Lúcia e a Ilma estão arrastando estas crianças, seus filhos, nossos netos, para a praia. Esse é o nosso trabalho. Você só tem que arrastar, você só tem que arrastar. Usando esse verbo apenas para você entender de acordo com o contexto do ensinamento. Esse arrastar é uma coisa muito carinhosa de Deus. Está tirando do mundo. Aleluia. Está nos tirando de onde a gente não deve estar. E imagine um peixe sendo arrastado por uma rede. Imagina como é que é o comportamento deste peixe. Agora imagina quando ele chega na praia, ele perde o oxigênio que ele está habituado dentro da água. E muitas vezes, quando nós estamos sendo arrastados e chegando na praia, a gente perde o nosso oxigênio mundano, porque a gente está começando a receber um novo oxigênio. Glória a Deus. Aleluia. Que é o oxigênio do reino dos céus. Ainda não tem nada resolvido. Para de bater no peito dizendo que você é. E nem tampouco se diminua pensando que você não é. Eu tenho algumas observações deste ensinamento. Do que adianta uma igreja? Hoje eu fiquei tão feliz de ver vocês entrando aqui no culto.
Do que adianta uma igreja sem rede que arrasta para a direção que é a praia? Do que adianta uma igreja assim? Do que adianta um discípulo que não evangeliza e não faz discípulos? Existem igrejas, por não serem do reino dos céus, estão servindo apenas de cruzeiro em alto mar. Cruzeiro. 2. Se ainda estamos aqui, não chegamos na praia. E podemos pular da rede, voltando ao mar. Isso não neutraliza e nem confronta a doutrina da escolha divina, pelo contrário. É na ordem de Deus que pessoas estão sendo arrastadas do mundo para a praia. Terceira observação. Muitos dentro da rede estão politicamente corretos, mas não serão selecionados quando chegarem na praia. Isso fez eu pensar. Porque isso me fez lembrar o que Jesus falou: muitos vão pregar, muitos vão ensinar, muitos vão libertar, muitos vão curar. Mas na hora H eu vou dizer: eu não vos conheço. Nem eu estou. Eu estou falando eu por causa de tantos anos. Eu quero ser escolhido na praia. E esse momento ainda não chegou só para quem já partiu dessa dimensão. Muitos outros estão debatendo-se dentro da rede. Não quero isso, não vou, eu vou ficar aqui. O mundo é meu lugar. A praia é meu lugar. O mar é meu lugar. Mas ao chegarem na praia vão ser selecionados. Sabe aquela parábola que Jesus falou? Um pai tinha 2 filhos e mandou para esse aqui: vai, faz isso. Ele falou: tá bom, pai, eu vou fazer. E ele não fez. Aí mandou para o outro disse: eu não vou fazer coisa nenhuma. E ele caiu em si e fez. Quem fez a vontade? Porque tem gente se debatendo. E tem gente que aos nossos olhos está no inferno, mas está sendo arrastado para a praia igualzinho a nós. Igualzinho a nós. Muitos outros conseguiram pular da rede. Porque tem rede mal feita, né? Tem rede gasta, tem rede com buraco. E escapulem, os peixes escapolem. Então tem muitos outros que estão politicamente corretos, mas não serão selecionados. Outros estão se debatendo, mas vão ser selecionados. Mas muitos outros conseguem pular da rede. Mas quando ele pula da rede, sempre tem uma outra rede puxando ele. Porque o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar. E não é apenas uma rede. Eu fico imaginando em pessoas que já foram puxadas pela rede A, pela rede B, pela rede C, pela rede D, mas sempre tem outra rede vindo puxando. Aí a pergunta é: nós não sabemos qual vai ser a última rede que vai passar. Deu para entender? Amém. De quantas redes você já pulou? Você que está no Facebook, quantas igrejas você já fez parte? Porque tem peixe que vai dizer assim: aqui tem muita gente nessa rede. E pula fora. Tem muito peixe nas redes que diz assim: mas aqui está muito estranho, para onde vão me levar? Eu gosto de saber tudo, eu quero ter a direção e o controle de tudo. E pulam fora. E quantas pessoas estão pulando fora do arrastamento que Deus está fazendo? Deus está nos arrastando para o céu. É desconfortável, é muito desconfortável. Ainda mais quando a gente tem que ficar grudado em outro peixe que a gente não sabe onde veio. E aqueles peixinhos perto dos peixões. E aí a minha mente abriu para um cenário de possibilidades. Porque Jesus disse que o reino dos céus é semelhante à rede.
E eu pensei na igreja como essa rede. Os ministérios como essa rede. Outro ensinamento. Não importa se a pessoa é boa ou má. Não importa se a pessoa é feia ou bonita. Rica ou pobre, enferma ou saudável, gorda ou magra, obediente ou desobediente, carnal ou espiritual, amiga ou inimiga. A ordem é tirar todos, o maior número de pessoas, de peixes, do mundo, do mar, e levar para a praia, que é o lugar para ser selecionado. Então, se você é feinho, fica confuso, fica chateado não. Você está gordinho, fica triste não. Não fica aí com tristeza porque o outro é magrinho, esbelto, o outro é bonitinho, os olhos azuis, verdes. Ele está na mesma rede que você. E de repente, ele nem vai mais ligar com os olhos verdes que tinha quando ele for jogado fora. Está captando? A época de pescaria de almas de homens é o momento de tirar pessoas do mar, que biblicamente significa mundo, e colocar na rede e levar à praia para o devido tempo de seleção. A ordem é pescar todos, do mundo todo, na Bulgária, no Mar da Noruega, sem achar isso ou aquilo. O pescador não fica achando isso ou aquilo. Tem gente que fica assim, ai, mas eu acho... Se você pensa que na igreja só tem que ter gente correta, você não entende nada da Bíblia. Aliás, a igreja é o lugar que tem mais gente estranha. Não tem gente como a gente pensa que tinha que ser. E Deus sabe disso tudo. Porque Ele não permite que os pastores joguem fora. Eu não tenho autoridade para jogar ninguém fora. A ordem é pescar de todo mundo, sem achar isso ou aquilo, não tem que achar nada. Sem escolher esse ou aquele, sem concentração na aparência. Tem muita gente com aparência espiritual. Tem muita gente que você pensa assim, ele não deve sair do quarto, fica o tempo inteiro orando. Aparências. Neste momento da pescaria, guarda esse ensinamento, se não conseguir guardar mais nada. Esse momento que a gente está vivendo, não é um momento para a gente ficar pensando e achar que chegou ao céu. Nós não chegamos ao céu. Ninguém aqui está no céu. Amém. Mas é um momento para a gente falar, opa, estou sendo arrastado. Opa, é momento para eu crer. É momento para aprender, é momento para praticar os valores e princípios do reino dos céus aqui na terra. E me ajudarão muito na hora da seleção. Razão pela qual a rede precisa estar cheia, repleta de toda espécie. Outra coisa que eu achei interessante. Os anjos não interferem agora, nessa hora da pescaria. E nenhum apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, presbítero, diácono, nenhum discípulo vai interferir no trabalho de seleção. Os anjos agora não podem fazer nada. A pescaria humana são os pescadores que selecionam, os que pescaram. Mas na pescaria de Deus, os homens só levam para a praia. Mas lá na praia são os anjos que fazem a seleção. Os anjos não estão interferindo agora, nesse momento da pescaria, e nós, homens, não vamos poder interferir no momento da seleção. Até porque, naquela hora da praia, eu também vou ser avaliado. Mas você ainda era peixe, eu nunca deixei de ser. Eu só fui transformado.
E nesse arrastar do mar para a praia, eu decidi contribuir, colaborar, para que o arrastar da rede do mar para a praia ficasse mais leve. Eu falei, eu quero ajudar. Dá para entender? Não esqueçamos que na pesca que o Senhor nos chamou a atenção, fora da rede, sem possibilidade de ser selecionado. Se você não está na rede, você nem vai entrar no processo de seleção. E dentro da rede, grande chance de ir para o cesto. Ou seja, no mar é gostoso, na rede é desconfortável, mas na rede tem grande chance de entrar no cesto. Fora da rede, vai queimar, como quando o mar queimar. Pensemos em algo importante aqui agora. Por quem as redes são arrastadas até a praia? Na palavra. Por quem as redes estão sendo arrastadas? Pescadores. Homens. Não pelos anjos. A rede não está sendo arrastada pelos peixes. Mas a rede está sendo arrastada por peixes que já foram pescados e foram transformados a pescar homens também. Tem gente que está dentro da rede e não se decide. Não está nem aí por quão pesado está arrastar essa rede para a praia. O importante é o seu bem-estar. Bom, já que eu não posso sair da rede, me colocaram aqui, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Não espere, não. Se envolva nesse trabalho. Aí entra o versículo 49 e 50. Aí Jesus, depois de contar a parábola, aí Jesus está dizendo assim, olha o versículo 49. Assim será a consumação do século. Assim será o dia, o grande dia. Ele vai chegar. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês repararam que os pescadores separam os peixes bons dos ruins. Os pescadores. Mas os anjos não está falando aqui que eles separarão os maus dos bons. Eles vão separar os maus dentre os justos. Não tem bom. Mas tem aqueles peixes pelos quais o dono do mar, da rede da pescaria, quer colocar no cesto. Aqui somos ensinados que os anjos não separarão maus dentre os bons, mas os maus dentre os justos. Pois justificados em Cristo Jesus, que é uma das exigências para a seleção na praia. Pare de se debater dentro da rede. Vou usar um termo muito usado. Relaxa. Vai doer menos. Relaxa que dói menos. Hã? Relaxa que dói menos. Dói menos. Relaxa. Confia naquele que está mandando os pescadores puxar a rede para a praia. Agora, não fique acomodado dentro dessa rede. Você contar 3 coisinhas pelas quais você não quer se envolver dentro da rede, eu vou te falar 18. Mas mesmo assim eu quero me envolver dentro da rede. Eu quero ser um instrumento de Deus para ajudar a puxar essa rede. Aqui também nós estamos
Estamos sendo ensinados que o quando, que é a consumação do século, o como, que é na separação dos maus dentre os justos, e quem vai fazer esse trabalho, que são os anjos do Senhor, nos faz pensar no seguinte: aquietar nosso coração. Ele tem que evitar toda e qualquer especulação. Fulano é uma bênção. Glória a Deus, é? Será que é? Eu já fui definido como bênção para várias pessoas, que hoje eu não me acho nessa bênção. Eu já vi várias pessoas que, que bênção. Não é essa bênção, mas isso não desqualifica ela ser arrastada, tira ela de dentro da rede. Não é o nosso achômetro que vai tirar você, e nem ninguém da rede. Nem tampouco nenhum homem vai ter influência para dizer: não leva o plébeo, não. Ninguém vai poder, ninguém tem essa influência. Percebe que isso é a autoridade do Senhor. Então a gente tem que estar bem com Deus. A gente tem que confiar no Senhor. E eu quero concluir levantando os seguintes questionamentos. Isso é para a gente pensar no momento que a gente estiver ceando. Onde nós estamos? No mar ou na rede? Onde você está hoje? No mar ou na rede? Se você está na rede, como é que você está dentro dessa rede? Qual o seu espírito dentro dessa rede? Segundo questionamento: o que os anjos encontrarão em nós quando chegarmos na praia? Boas obras pelas quais nós fomos preparados? O fruto do Espírito Santo? Contra essas coisas não há lei? Prioridade e busca no reino dos céus? Obediência e submissão ao Senhor, à sua palavra? Fé nas promessas? Ou nada disso os anjos vão encontrar em nós? E a última questão: você continua sendo, depois de tanto tempo? Eu estava dentro da rede, eu fui arrastado. E nesse período para ser arrastado, que ainda não cheguei na praia, eu falei para o pescador lá: deixa eu ajudar. Eu estava dentro da rede, deixa eu ajudar. E aí eu pulei para dentro do barco, saí da rede para o barco, para poder ajudar, puxar a rede. Você continua sendo peixe arrastado para a praia? Ou você está querendo se envolver com Deus nessa grande pescaria que ainda não terminou? E não sabemos quando vai terminar. Deu para entender? Amém. Põe a sua cabeça.